Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com Mídia Certa, hoje recebendo o Rodrigo Damiano, biólogo formado pela UFSCar e que está aqui para nos contar um pouco dessa mistura de biólogo com publicitário, já que ele é diretor da CAIF, Agência CAIF de São Carlos. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo aqui, atendido o meu convite para bater esse papo aqui, contar um pouco desse mix aí de biólogo, da tua experiência como fotógrafo profissional, já que você também tem uma formação em branding estratégico, né? Que é uma mistura interessante aí que a gente pode ter um bom papo com relação a isso aqui. Muito obrigado por você ter vindo de São Carlos para cá, tão pertinho, na verdade, mas é muito bom a tua presença aqui no Mídia Certa. Eu que agradeço, em nome de toda a nossa equipe, em nome da CAIF, essa oportunidade, né? Eu acho assim, começando o nosso bate-papo em relação ao biólogo dentro de uma agência de publicidade, né? Tudo começou a partir da minha formação mesmo como biólogo, né? Minha formação acadêmica como cientista, que deslumbrou durante um período ali no início a ser um documentarista de natureza. Ok. Né? Eu tinha atividades dentro do Zoológico de São Carlos, e eu conheci um dos ícones hoje mundiais, que é o Haroldo Paulo Júnior. Muito conhecidíssimo. Fez Fantástico, internacionalmente conhecido o Haroldo Paulo. Exatamente. E eu era um estagiário no zoológico, já sabia dele, já vi os materiais dele, e era aquela coisa, né? Um acesso que nem sempre era tão fácil. Até que eu arrisquei, como eu arrisquei em várias outras coisas minhas, né? Eu comecei uma amizade com o Haroldo. E o Haroldo foi em 2003, mais ou menos, 2002, ele que comprou meu primeiro equipamento fotográfico. Olha que legal. O Haroldo é São Carlense. Ele, na verdade, ele não é de São Carlos, ele foi estudar em São Carlos. Ele desenvolveu toda a carreira em São Carlos. Isso, ele é engenheiro. Eu sei. Né? E hoje ele é um biólogo, né, que entende muito sobre natureza, que também foi para uma vertente totalmente diferente. Você viu, um engenheiro que foi para o lado da parte de biologia, esse negócio. Hoje ele é um ícone em relação como documentarista. É verdade. Então, o acesso antigamente no digital era muito difícil, né? Em casa era muito comum a gente ter a 35mm, que eu até um dia, meu pai tinha uma 35, eu fui para um concurso fotográfico, vi um concurso fotográfico, fotografei e fiquei em terceiro lugar na primeira rebatida de imagem. O talento já estava aparecendo ali, a vocação, né? E acho que o esforço estava todo focado ali. E aí comecei essa amizade com o Haroldo. Tá. E foi bem bacana. Meu pai é funcionário público da USP, fez um empréstimo no Banco do Brasil, porque a USP, por ser funcionário público, ele tinha uns descontos especiais, comprou um equipamento, fez um empréstimo para mim. Levei em dinheiro lá pro Haroldo, que era muito dinheiro na época. Tá. O Haroldo escolheu lá os cartões, ligou nos Estados Unidos, fez um pedido de compra para mim de equipamento e me entregou na mão e falou assim, esse é o caminho. E dali eu comecei a fotografar. Tá. E eu lembro, e eu tenho até guardado hoje, né? Qual a idade que você tinha nessa época? Eu tava eu tenho 38, então eu tenho 10 anos de profissionais, 12 anos atrás, mais ou menos. Mas você já tinha acabado o teu curso de biologia? Não, eu estava no meio, eu estava finalizando o meu curso de biologia, né? Que todo o meu investimento veio a partir de aula. Entendi. Dando muita aula, dei aula no Brasil inteiro, viajava direto. E eu guardava esse dinheiro para poder financiar essa minha profissão. Né? Aí o Haroldo comprou, fotografei com ele. No começo sozinho. Eu lembro que eu mandei um e-mail para ele sobre uma imagem que eu tinha fotografado de uma ave e ele simplesmente respondeu para mim assim, pronto, você se tornou um fotógrafo de natureza. Olha que legal. E aí dali tudo começou. Tá. Então, e me fala uma coisa, esse tudo começou, aonde foi parar, né? Eu sei que você hoje prestou e presta serviço para Terra da Gente, enfim, para grandes empresas na área da fotografia, né? E como é que você começou essa tua carreira, se desenvolveu
nessa área de prestação realmente de serviço de fotografia de natureza para esses programas, como é o caso do Terra da Gente? Começou com... E para a Volkswagen e tudo mais. Começou trabalhando, captando imagem e viajando, né? Comecei a investir cada vez mais nisso, em carros para fazer expedições e comecei a, principalmente, conhecer o Pantanal. Fiz várias viagens para o Pantanal, fiz várias expedições para o Pantanal e comecei a trazer essa bagagem fotográfica que não simplesmente era uma fotografia, ela tinha algo documental. Eu não trabalhava o lado artístico. Eu trabalhava mais o lado científico da imagem. Muito legal. Então, toda a minha imagem, hoje eu tenho um banco de imagem, aproximadamente 1 milhão de imagens cadastradas. Você foi mais como um cientista, realmente. Eu queria retratar a natureza ali com a fotografia. Entendi. Eu queria colocar isso no meio, principalmente meio científico, dizendo que aquele animal foi captado naquele local. Entendi. Né? Então isso era uma ferramenta, é uma ferramenta ainda muito importante para isso. Né? Eu captava as imagens e fui aprendendo com o Haroldo como catalogar essas imagens, como colocar informação dentro da imagem, como nome popular, nome científico, localização. Hoje não, hoje a gente tem GPS em máquinas que elas estão fazendo bastante coisa para nós. Sem dúvida, é verdade. Então vinha com esse material, fazia todo o tratamento, toda a catalogação e ia para arquivos. Então eu comecei a aprender a trabalhar com uma questão de uma mini empresa que tinha que estar com uma gestão muito boa, porque eu tinha que comercializar. Quando você ia para o Pantanal, você tinha uma equipe ou você ia sozinho? Já fui sozinho, já fui acompanhado, já acompanhei equipes, já fui responsável em equipe, já fui guia, já fiz bastante coisa lá no Pantanal. Assim. E aí eu precisava vender, porque eu não queria ter essas imagens simplesmente para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, que linda a imagem, claro, que foto teria que bonita. ser propagado. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que vender e tinha que valorizar a minha profissão. E, paralelamente a isso, eu continuava ainda dando aula para me financiar, porque hoje o equipamento é muito caro e na época era muito mais caro ainda. Naquela época você tinha um estúdio fotográfico? Não tinha. Não tinha, dava aula de fotografia? Dava cursos de fotografia, mas dava aula de biologia. Aula de biologia e curso de fotografia. Entendi. Curso de fotografia na época era bem menos, né? Mas o que me mantia era como professor de biologia. De biologia, legal. Principalmente para cursinho, e terceiros e tudo mais. Bacana. Eu olhei um lado empreendedor, né? E não apenas um lado hobbyista, né? Que bacana, não queria tratar isso como um hobby para mim, porque eu tinha que pagar esse investimento. Sem dúvida. Então eu comecei a pensar como comercializar, como aparecer e como ser divulgado. Eu precisava de um nome, de uma marca, onde tudo nasceu a partir desse processo. Eu montei a Caif. A Caif deriva de life, seu ícone relaciona a um ciclo de vida, relaciona uma engrenagem, ela tinha muita coisa à biologia. Eu montei ela para cuidar do meu marketing. Eu precisava ser visto. Sem dúvida. Então, em 5 anos como profissional, eu já estava entre os 10 melhores fotógrafos do Brasil. Já tinha trabalhos publicados em vários canais, várias revistas e tudo mais. Só que aquela vida de profissional não era uma vida sustentável, né? Eu ainda estava caminhando dos dois lados ali. Então a Caif, ela surge para cuidar do meu marketing. Quer dizer, nessa época você estava com os pés em duas canoas, na parte da biologia e na parte da fotografia. Exatamente. E quer dizer, naquela época ainda a biologia sustentava o teu lado o teu lado fotógrafo. Isso, de documentarista, né? De documentarista, na verdade, né? Isso. E aí você continuou com essa vida até quando? Até hoje. Até hoje você ainda dá aula de biologia? Não, eu não dou mais aula. Parei de dar aula. Parou de dar né? aula, Mas continuei aí fundei a Caif, fundei minha produtora e trabalho também como documentarista de natureza. E a Caif veio para te dar essa Então, a Caif ela sustentação. veio, sim, de um risco, mas de um risco estimulado, né? Porque eu estava com uma exposição para o Shopping Iguatemi em São Carlos, patrocinado pela Volkswagen, e uma casa de lanche de São Carlos olhou as minhas fotos e falou assim, eu quero que esse cara fotografe meus lanches. E já começou a ficar uma coisa
E aí, quando ele entrou em contato comigo, eu falei assim, desculpa, mas eu não sei fotografar lanche, eu não fotografo, é outra técnica, é outros estudos. Não, eu quero, porque nessa exposição tinha bastante imagens minhas com captação macro. Então, tinha muito detalhes do inseto, dos olhos, detalhes que em dá o pena. Destaque. E onde chamou a atenção desse empresário. E tanto que ele pediu... Você acabou sucumbindo. Eu falei assim... Vamos lá. Vamos tentar, vamos ver. E fiz em natura, não era manipulado como hoje a KF faz captação, né? Toda a direção de fotografia, mas tudo captado, layers e tudo montado. Aquilo era em natura, né? O prato ia para a mesa, antes de ir para a mesa, eu montava um estúdiozinho, fotografava e o cliente começou daí, ficou contente, dali surgiu trabalhos dele e tal. E aí eu vi um mercado para isso, porque como eu não tinha a visão de um publicitário, eu abri um leque que o mercado não tinha. Foi uma vertente interessante. E o Agora lado... estou começando a entender aonde foi parar esse negócio. Surgiu, né? Legal, bacana. E aí, como eu trabalhava, dava aula, eu tinha facilidade com a comunicação. Então isso me facilitou para o atendimento. Então eu atendia, era prestativo, era didático, né? Então as pessoas começaram a ver isso como algo diferente do que tinha já no mercado. E aí surgiu os primeiros jobs. Aí a gente funda a agência com freelas, com a KF, com os freelancers, e trabalhando e todo mundo ao mesmo tempo. Então ela surgiu praticamente numa sala comercial pequenininha. Hoje a gente está com um prédio próprio, uma estrutura de quase 300 metros quadrados, estamos ampliando. E daí surgiu tudo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu quero deixar para o segundo bloco. Claro. Hoje, você é muito mais um documentarista, um professor de biologia ou um publicitário? Mas isso você vai me responder já já. Tá, já. Ok? Ok. A gente já volta com o Mídia Certa, com o Rodrigo Damiano, da KF. Até já. Outubro espetacular é no Ribeirão Shopping. Sua agenda vai ficar cheia com tantas atrações. Aproveite o mês das crianças com a sua família. Eles vão adorar o Cooking with Kids, o festival de teatro infantil que completa 25 anos. E claro, a maior pista de patinação no gelo. As exposições também estão incríveis, como a do Fã-Clube do Rei e o Museu de Cera, o primeiro da América Latina, estreando em Ribeirão Preto. Outubro espetacular no Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Ok, pessoal, voltamos com Mídia Certa. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Damiano, da agência KF, de São Carlos. Rodrigo, deixei aqui pendurada essa pergunta aí para você, né? Hoje você é muito mais um documentarista, você é mais um publicitário ou você é um professor de biologia? Como é que está esse equilíbrio aí? Eu acho que hoje, em relação a tempo, né, desprendimento de tempo, eu sou mais um publicitário, né? Mas online ainda eu sou um documentarista, trabalhando e atendendo, mas eu extingui a questão do professor, né? O professor já morreu já há uns 4 anos, que teve que largar totalmente, que não dava mais para levar. Então, como a produtora Apuana, ela é online, a gente consegue no Brasil e internacionalmente tá atendendo. Quer dizer, e a KF é física, né? É física, exatamente. Quer dizer, isso que você... Quer dizer, uma coisa deu um start para um negócio que hoje acabou se tornando o que é o principal da tua vida profissional. Você não deixou de ser um documentarista e nem deixou de ser um biólogo, mas hoje o que mais aflora aí na tua vida do dia a dia
É o publicitário. E você tem esse lado também do branding estratégico, né, que eu queria que você falasse um pouco também como é que você trabalha isso na CAIF. Não, bacana. A CAIF ela foi para um segmento que hoje é o carro-chefe nosso, que é branding. Apesar da gente ser uma agência full service, a gente é certificada pelo SEMP, a gente tem associação estamos na APP também. Ótimo. Sinapro e tudo mais. Então ela é muito regulamentada, é uma agência muito certa, ela é muito bem organizada, a gestão de projetos, gestão de pessoas, é bem trabalhada em relação a isso, a automação dela e tudo mais. E nós fomos para a linha de branding porque eu acho que a CAIF nasceu para ser uma agência de branding, porque ela fez uma primeira marca que era minha e viu a importância de ser marca. Então o que hoje é muito comum aos nossos portfólios e aos nossos clientes, nós não desenvolvemos logotipos mais. A gente desenvolve marca. Marcas, E marca é uma coisa diferente. Marca, ela tem vida, né? E tem um valor imensurável. Exatamente. Né? 75% do patrimônio hoje de uma empresa está vinculado a uma marca. Então, o nosso mercado não tinha essa força em relação à marca. Né? Nós não trabalhamos uma publicidade ou uma propaganda com marca que está morta, por exemplo. Então a gente faz todo um diagnóstico dela. A gente é muito conhecido como uma agência de rebranding. Você cria e recria. Cria e recria, né? A gente volta da vida para aquilo que foi diagnosticado pelos profissionais nossos que estavam mortos. Porque a marca ela nasce, cresce e morre. É verdade. Né? Então a gente tem vários exemplos de marcas hoje mudadas. Né? Por exemplo, tem algum? Correios acabou de ter... SBT, Globo, Riachuelo, né? Em São Carlos a gente mudou o USP, né? A Escola de Engenharia, a Força Aérea Brasileira. Então a gente começou a ser conhecido como uma agência gestora de marca. Que é uma repaginação da marca, atualização da marca. Exatamente, um padrão dela de comunicação, como ela vai se comunicar, quais são os critérios, os protocolos dela, né? Então, desde de uma parte básica a uma parte mais complexa, né? Desculpa, porque a logo não é só a logo não é apenas um símbolo, né? A logo, na verdade, ela tem que traduzir sempre, né? Evidentemente que a gente sabe que não é assim que acontece, mas as grandes marcas traduzem missão da empresa, né? Visão, valores. Os valores da empresa, que é o que está embutido no logotipo, não logomarca, né? No logotipo, que tem que estar embutido ali, né? Exatamente. É isso que tem que ser transferido para quem vê e tem que olhar de uma forma diferente, né? Além dessa arquitetura da marca, né, esse grafismo, essa parte simbológica, eu acho que o que a gente tem de característica é que a gente dá uma energia nessa marca. Uma vida para ela, né? Acho que por isso que vem essa questão toda aí da ciência por trás, né? A gente faz uma leitura da marca de como é compreendida através do cérebro, né? Legal. Então por isso que eu falo assim, hoje, até a gente estava conversando anteriormente, eu contratarei um biólogo para trabalhar dentro da agência? Sim, e com todas as minhas escolhas. Né? Porque acho que o biólogo ele tem uma característica interessante. Né? Quando a gente fala de comunicação, a comunicação na publicidade, na propaganda, é algo muito notável na população, né? A escrita, por exemplo, a fala. Mas isso no meio da natureza são milhões de anos já evoluído. É muito mais, né? Uma ave, como ela se comunica, como ela canta, um animal, gestos, né? Eu vejo assim, a gente está desenvolvendo uma linha agora para pet food, e uma das características nossas é a embalagem olhar para a pessoa. Esse olhar, o olhar ao olho tem uma característica muito boa para essa questão neurológica. Então o biólogo ele tem um fator muito importante. Que consegue criar essa interatividade através... Exatamente, com a leitura. A leitura nossa ocidental é de cima para baixo, de esquerda para direita. É verdade. Eu não gosto de ver marca posicionada na direita. Marca, ela está assinando. Né? Então, todo esse comportamento da marca, todo esse neuromarketing foi a biologia que colocou dentro da agência, através de especializações nossas e estudos e tudo mais.
Mas essa questão de dar vida, que eu estava dizendo, as pessoas olham, né, os nossos projetos e falam assim, nossa, tem uma franquia nova na cidade. Isso para nós é o que a gente queria mesmo. É um grande diferencial. Porque para você ter isso do consumidor e olhar e falar assim, é uma franquia, significa que existe posicionamento. Exatamente. E a gente acabou de lançar. Então isso significa que foi feito um trabalho bacana de branding, foi feito um trabalho bacana da comunicação, a própria publicidade e tudo mais. Então a KF foi para a linha do branding, que ela avaliou isso como um pré-requisito ao trabalho. Né? Uma marca bem posicionada, ela faz uma publicidade muito melhor, ela atinge a propaganda muito melhor. Sem dúvida. Então, geralmente, os nossos clientes, é bem gozado isso, né? A gente não faz a prospecção, porque a gente não sabe como você é. Claro. Né? Então, o cliente ele já vem até nós mas depois que ele vai até vocês, evidentemente... A gente faz esse diagnóstico. Aí tem que fazer um diagnóstico. Até para entender a missão, exatamente tudo isso que a gente falou até tem agora. Que conhecer, né? Então, é diferente um trabalho de uma agência especialista em branding quando brinca de falar que a marca é feita lá pelo sobrinho. Isso não tem nada a ver. Isso é popular hoje, popular, né? Exatamente. Porque tem um processo muito grande que o sobrinho tem que virar tio, avô, para poder... Outro dia, Rodrigo, teve uma pessoa que veio falar também, en passant aqui sobre branding, ele falou uma coisa muito interessante, que ele começou a lançar mão de estudos da pessoa, mas não da pessoa, da estrutura familiar da pessoa, através da árvore genealógica, e para poder entender a empresa, né? E criar uma marca que tivesse tudo a ver com... Não é um símbolo apenas. É uma representação isso, a palavra é essa. De toda a história a representação corporativa. Né? Isso a gente faz no nosso diagnóstico. E eu tenho uma sensibilidade muito bacana nesse trabalho, é que a gente tem que ter uma ligação com o nosso cliente para a gente poder chegar a isso. Né? Então, a marca que a gente desenvolve, a gente busca num briefing, né? Então a gente tem um pré-briefing, um pós-briefing, a gente busca alguma essência que vai representar aquilo. E a gente não tem a preocupação que a população interprete a marca, porque isso daí é subjetivo. É subjetivo. Né? Se a gente falar assim, o que significa as 3 listras da Adidas, vai sair um monte de respostas. É verdade. Né? Então a gente não tem essa preocupação. Você sabe dizer o que significa? Não sei também. Cientificamente, da origem eu não sei. Eu poderia sei falar que da Nike, todas elas têm um significado, né? evidentemente que o tem. da Adidas eu não sei, mas provavelmente deve ter aí seus... O significado. Com certeza, né? Então não fica aquela coisa somente algo, é bacana. Nem sempre a marca é bonita. A marca ela tem que estar moderna, ela tem que estar atual, ela tem que transmitir todo o profissionalismo. Por isso que existe essa repaginação de marcas. E hoje é uma tendência muito grande. Então nossos clientes eles estão vindo por causa disso. Eles chegam na agência, às vezes para fazer a propaganda, e a gente fala assim, você não está preparado para a propaganda. Entendi. Vamos trabalhar isso. E aí ele começa a enxergar coisas que ele como um empresário, não estava capacitado para poder estar executando. Porque é muito comum as pessoas terem um capital para montar a empresa e a empresa gerar lucro. E poucos estão olhando a base. Vou contratar uma agência de branding, uma agência de publicidade, vou fazer uma construção da minha marca, vou montar o meu corporativo e aí dali eu vou para as próximas etapas. Então a gente está reeducando isso. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque o mercado fica melhor. Não, você sabe, eu digo sempre uma coisa aqui, viu, o Rodrigo, que eu fico muito feliz como veículo, como publicitário, que quando a gente vê uma empresa, mesmo que seja pequena ou média, os grandes normalmente já lançam mão dessa consultoria publicitária, né? Que na verdade nós somos consultores, né? Mas eu fico muito feliz assim quando o cara fala assim, pô, trata com a minha agência, né?
Porque na agência... Porque isso significa que o cara... na verdade, cada um tem o seu core business, né? Cada um tem o seu negócio, cada um tem que se preocupar com o seu próprio negócio. Mas a marca é a agência que tem que Exatamente, se responsabilizar. né? Ela é o profissional. E campanhas, planejamento estratégico, Exatamente. tudo isso tem que botar na mão de quem realmente é um negócio do cara, né? O que eu sempre falo aqui, o meu negócio é vender carro. Eu vou vender carro, amigo. A parte de comunicação da minha empresa, quem vai fazer é um publicitário, que vai ver a minha logo, que vai ver a minha planejamento estratégico, que vai ver a forma de comunicar, qual é a melhor mídia, se é televisão, se é rádio, jornal e assim por diante, né? Porque com certeza, e aí você me corrige se eu estiver errado, a probabilidade de erro, ou seja, a probabilidade de que o cara dê um tiro errado é muito menor. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque aí você vai estar com uma consultoria. Exatamente. Faça isso, que isso aqui é interessante para você, é o que a gente tem sugere. todo esse diagnóstico, a gente tem toda a estratégia, a gente tem todo o plano traçado, né? Então, como você disse, realmente a parte fica muito mais assertivo o resultado do que simplesmente ser pulverizado sem um target específico, né? Isso. Eu acho que a gente mostra o alvo com os dardos. Exatamente, né? exatamente. Então, jogar uma pedrinha, ele não vai parar no alvo. E esse é o grande problema que a gente encontra muitas vezes no mercado publicitário, né? De uma forma geral, né? O anunciante, ele acha que ele pode usar uma bala de canhão para matar um passarinho, como todo mundo diz. Então, ele começa a atirar para todo lado, ele, não o publicitário. Então, ele vai de TV até outdoor, rádio, jornal, Facebook, que hoje acho que todo mundo acha que isso porque é de graça, né? E, na verdade, o cara está gastando muito mais dinheiro, aí é gasto mesmo, não é investimento. Não é investimento. Né? Do que se ele contratasse uma pessoa que Eu tem... gosto de uma analogia que eu falo sempre para os meus clientes, né? Nós trabalhamos como se fosse um balde com água. Se eu jogar ele de uma vez só na tua cabeça, você molha, sente, lembra e esquece. A gente trabalha diferente. A gente faz um furinho no balde. E esse balde acompanha o dia inteiro. Então ele fica todo dia incomodando, ou seja, todo dia sendo lembrado. É isso que a gente procura transformar isso, né? O posicionamento da marca, ela não é uma bala de um canhão. Elas são fragmentos diários, né? E com toda a estratégia possível para alcançar um resultado de ser lembrado. Que vai manter viva... Exatamente. Diuturnamente. E não somente de maneira consciente. Olha lá a ciência entrando de novo. Exatamente. De maneira inconsciente. Hoje o nosso que é o trabalho... subjetivo. Exatamente. É o inconsciente. É trabalhar... Ou subliminar. Exatamente. É trabalhar o inconsciente lá atrás para ser lembrado. Eu falo muito isso para os meus clientes. Assim, se a gente falar assim, pensa num refrigerante. Eu acho que a grande probabilidade de todo mundo falar Coca-Cola, esse é o trabalho dela. É atingir o inconsciente. Agora, lembrar dela como a campanha que saiu ontem, nem sempre isso é marcante. Ele pode ser temporal. Então, a gente trabalha um pouco lá atrás. Então, a ciência, acho que ela entra e complementa essa nova ciência, que é a publicidade. Eu acho que, na verdade, eu não sou isso nem aquilo. Eu acho que virou uma coisa só. Uma coisa só. Que é em se prol complementar. Exatamente. Se complementar. Né? Exatamente. E o fotógrafo, né, só para fechar com ele enxerga diferente. Né? Ele tem uma visão diferente. E o biólogo tem uma outra visão, porque ele foi treinado no microscópio, então o outdoor para ele vai achar os detalhes. Então a perfeição e esse trabalho é uma coisa bem bacana. Que legal. Rodrigo, eu te disse que a gente passa rápido aqui o bate-papo, né? Eu quero te agradecer imensamente. Eu sei que a gente teria um papo aqui para conversar muito tempo. Eu vou te visitar em São Carlos, lá na CAIF, com certeza. E a gente vai poder rolar um papo muito bom lá. E depois, numa próxima oportunidade, eu gostaria novamente que você viesse para cá, para a gente dar uma continuidade nesse papo aí que é tão gostoso. Bacana. Essa mistura de biólogo, cientista, documentarista e publicitário. Que é isso que é, né? Que leva a esse sucesso tão grande que a CAIF tem lá em São Carlos. Vou te fazer essa visita lá com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. As portas estão abertas para vocês. Vai ser um grande prazer em tê-los lá e outros projetos. Conte com a gente sempre, que a gente vai estar aí com toda a disposição possível a vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigadão. Ok, pessoal, mais um Mídia Certa.
hoje com o Rodrigo Damiano, aqui esse papo tão gostoso, tão bacana. Lembrando que esse programa vai ao ar na sexta-feira, às 19h30, logo depois do Jornal da Cultura Paulista, e no sábado, às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Um grande abraço e até lá.